Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e cada um no seu horário, assistindo a aula que nós estamos aí mandando, encaminhando para vocês hoje aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora, dar uma discutida rápida, né, sobre a questão da crise sucessória com a morte de Vargas e com o governo JK, né, chegando ao poder logo depois aí. A gente tem que lembrar que o Vargas, ele em 54, agosto de 54, ele pressionado pela elite, pressionado pelos militares, né, questionado sobre a sua aproximação com elementos da esquerda naquele momento ali. E após ter feito algumas reformas, né, como a lei de remessa de lucros, que nós estudamos em aula, e a nacionalização, né, principalmente do petróleo, com a criação da Petrobras, o Vargas encontra obstáculos para continuar governando, a pressão política é muito grande, há uma ameaça de golpe contra ele, e o estopim de toda essa crise é o atentado da Rua Toneleiros, onde houve a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, né, o inimigo de Vargas ali, e houve a morte do Major Vaz, que era o major da Aeronáutica. Toda essa crise, né, do período varguista aí, ela acaba levando ele ao suicídio, onde ele escreve uma carta-testamento, né, onde ele termina a carta, como eu comentei com vocês, dizendo que deixa a vida para entrar para a história, né, e abre um precedente político interessante, porque abre uma crise sucessória após a sua morte. Lógico que o golpe que seria dado contra ele, contra a democracia, é adiado. Esse adiamento do golpe de 54, né, até pela pressão popular, que ficou abalada com a morte do Vargas, foi, né, essencial para que o golpe não acontecesse. E 10 anos depois, o golpe vai rolar contra João Goulart, né, o Jango. Bom, essa crise sucessória que nós vamos analisar aqui, ela foi muito interessante porque o Vargas comete suicídio, adia um golpe organizado pela elite, militares e pelo capital externo, assume o seu vice-presidente, que é o Café Filho. Esse, logo depois, e pouco tempo depois de assumir, alega, né, estar doente, alega ter um problema grave de saúde e se afasta do poder. Essa alegação é falsa, nós sabemos hoje que o Café Filho não tinha nada, um atestado arrumado, um documento criado para dizer que ele tinha uma doença para se afastar. Talvez o grande medo do Café Filho fosse, né, uma possibilidade de golpe contra ele ali. Chega ao poder Carlos Luz, que é o presidente da Câmara. Esse político é um entreguista e ele, antes que ele possa atender a política de entregar a economia brasileira, entregar o Brasil na mão do capital transnacional, ele acaba sofrendo um golpe preventivo. O que é um golpe preventivo? É um golpe para evitar que ele dê um golpe naquele momento e acabe entregando o Brasil na mão do capital externo aí. Carlos Luz derrubado, Nereu Ramos chega ao poder, convoca eleições para 55. Nesse entremeio, o Café Filho tenta retomar o poder, impedido, né, pelo Congresso Nacional, e nós falamos que o Café Filho sofreu um duplo impedimento. Por que duplo impedimento? Primeiro porque ele alega não ter condições de governar depois que ele assume o poder, né, na época que Vargas cometeu suicídio, né? Ele assumiu e se afastou depois. E agora, quando ele tenta voltar ao poder, ele é impedido, né? E é garantida a posse de JK em 1956, acabando com a crise política, ou pelo menos minorizando a crise política ali. Para quem acha que o governo JK foi fácil, é só você observar que antes do JK chegar ao poder, nós tivemos Vargas governando, cometeu suicídio, Café Filho afastado do poder, Carlos Luz tomando um golpe, Nereu Ramos convocando eleições e JK eleito, né, sob a ótica do Café Filho, tentar voltar ao poder e não conseguir ali. Então, o governo JK, que parece a solução para todo o problema naquele momento ali, ele começa com uma pressão política. Por quê? A eleição de 55, que elegeu o JK presidente, e o Jango como vice, o João Goulart, um herdeiro político de Vargas, era uma eleição questionada. Por quê? Porque naquela época, tem que ficar bem claro para vocês, o presidente era eleito separado do vice. Então o eleitor votava duas vezes, para presidente e para vice. JK e Jango não eram da mesma linha partidária. E aí o que acontece? Nessa eleição, o Jango
que foi candidato a vice-presidente, teve mais votos que o JK. Então, muita gente aqui no Brasil chegou a cogitar que o poder deveria ser dado para o Jango ou que a eleição fosse anulada naquele momento ali. Não foi. Foi feita uma coisa legalista, ou seja, pela legalidade, JK assumiu, e o Jango assumiu também como vice-presidente da República, ok? Bom, começa o governo JK. JK foi apelidado de presidente Bossa Nova. Galera, é evidente que Bossa Nova, vocês sabem que é um ritmo musical dos anos 50, era um samba de violão influenciado pelo jazz americano, é um estilo musical que foi criado, né, oficialmente por João Gilberto, que foi o pai da Bossa Nova, e era uma música elitista, era uma música ouvida pela elite carioca, a elite do Rio de Janeiro ali, que se espalhou, né, um elemento cultural brasileiro no período. O JK é um presidente que vai governar para a elite, é um presidente que vai governar atendendo o interesse, né, da elite brasileira, atendendo o interesse do capital externo, atendendo o interesse da abertura do Brasil ao capital internacional. O termo presidente Bossa Nova cabe bem nisso. E como diria Juca Chaves, né, um humorista e músico da época, Bossa Nova mesmo é ser presidente nesta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser simplesmente simpático, risonho e original. Né? E essa bossa criada pelo comediante na época, por Juca Chaves, ela dava uma ideia de quem era o presidente JK. Simpático, carismático, de boa fala, de boa articulação, próximo do povo, que atendeu o interesse da elite, né? Que criou o plano de metas que levaria o Brasil a um crescimento de 50 anos nos seus 5 anos de governo. Então, os 50 anos em 5 era a grande propaganda do plano de metas feito por JK naquele período. O JK no plano de metas, ele vai pegar várias áreas, né, para fazer investimentos, né, naquele momento ali, mas basicamente 3 foram as que receberam maior influência de investimentos e desenvolvimento. Né? Foi a área de indústria, a área de transporte e a área de energia. O JK manteve viva a indústria de base, que foi estabelecida por Vargas, fortaleceu ela, mas trouxe, né, para o Brasil a indústria de bens duráveis e bens de consumo. É um exemplo, o automóvel. Né? No transporte, há uma crítica muito grande ao JK, porque ele fez um investimento muito grande no transporte rodoviário, né, que a gente estuda aí e vê que não é o melhor dos transportes para o Brasil. Né? O Brasil tem uma malha interessante que deveria ser ampliada de ferrovias e hidrovias, e o JK preferiu, né, colocar o investimento dele no transporte de rodovias aqui no Brasil. Na parte energética, ele investiu muito na energia hidrelétrica, e nós tivemos essa tríade, indústria, transporte, energia, como uma grande força dos 50 anos em 5, grande força do plano de metas do Juscelino Kubitschek aqui. Ele estabeleceu uma lei chamada de Instrução 113, da Superintendência de Moeda e Crédito. Essa Instrução 113, né, ela abria o Brasil ao capital externo. Então, ao contrário da lei de remessa de Vargas, né, aquela lei de remessa de lucros criada pelo Vargas, que liberava a entrada de capitais, mas dificultava a saída do lucro, a Instrução 103 ela libera a entrada e saída de capitais do Brasil. Então, o Brasil vai ter muito dinheiro entrando, muito dinheiro saindo, isso vai atrair o investidor externo, vai atrair as multinacionais aqui para o Brasil. Um exemplo, a Volkswagen, essa foto aqui da inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, JK saindo de um fusquinha conversível, saudando o povo na inauguração da empresa, e ao lado nós temos aqui o nosso João Gilberto, pai da Bossa Nova, que vai dar o nome, ou dar alcova, o apelido, né, ao nosso presidente JK, que era o presidente Bossa Nova. Galera, nós precisamos, de alguma maneira, até para se preparar bem para o futuro, né, conhecimento, saber discutir um pouco de cultura, política, falar, né, sobre as questões de época, tem que saber o que é cada movimento musical, o que é cada movimento cultural do período e associar ao momento político. A Bossa Nova, além de ser uma música elitista,
como era JK, ela é uma música que ela introduz, né, a batida do jazz cool americano na música brasileira. Então, da mesma maneira que o Brasil se abre ao capital externo, a nossa música se intercala também com elementos culturais da música americana, né? Então, muito interessante pensar nisso, analisar isso um pouco, né? Até para quando a gente ouvir Garota de Ipanema, que é uma das músicas de bossa nova mais conhecidas da história, a gente possa entender a batida da bossa nova, o ritmo da bossa nova e compreender que essa música não tinha a crítica social e política, mas sim o cotidiano, o dia a dia, né, as situações vividas pela elite brasileira ali. Bom, politicamente, como é que foi o governo JK? Ele sofreu oposição de alguns setores militares aqui no Brasil. 2 batalhões se rebelaram contra o governo, um batalhão na região centro-oeste e o outro na região norte do Brasil. Os batalhões de Jacareacanga e Aragarças. Os militares que se rebelaram foram presos e foram anistiados no final do governo JK. Ele sofreu oposição violenta do Carlos Lacerda, aquele mesmo do atentado da Rua Toneleiros, aquele inimigo mortal do Vargas, né? Também se colocou contra a política de JK, contra o governo JK, junto com alguns setores mais conservadores que queriam um golpe aqui no Brasil. Externamente, o governo brasileiro se aproximou do governo de John Kennedy, que era o presidente americano, e começaram a negociar a política chamada de Aliança para o Progresso, que era uma série de investimentos que os americanos fariam em projetos aqui na América Latina. Essa Aliança para o Progresso tinha por trás dela o combate ao comunismo. Ou seja, a aliança com os americanos era possível, o dinheiro para investimentos chegariam, contanto que fosse barrado, né, o avanço comunista aqui na América, né? E o grande problema, como a gente cita, né, em várias aulas aí, foi Cuba. A Revolução Cubana de 59 levou os americanos a buscarem o anticomunismo, a luta anticomunista, e o JK foi o presidente da América do Sul, da América Latina, vamos colocar, que negociou a Aliança para o Progresso. Essa aliança só passa a funcionar em 1961, o JK já havia saído do poder em 60, né? E ela passa a vigorar durante o governo Jânio Quadros aqui no Brasil. O JK não aceitou intervenções do Fundo Monetário Internacional na política econômica brasileira, apesar de abrir o Brasil ao capital externo, apesar de trazer as multinacionais, o JK defendeu o seu plano econômico, não deixando o FMI intervir, não deixando o FMI colocar a mãozinha, né, e dar as diretrizes da política econômica brasileira ali. No campo de desenvolvimento, ele criou os grupos executivos, né, eram vários, eu vou citar 3 aqui. O Grupo Executivo da Indústria Automobilística, para facilitar a instalação das grandes empresas automobilísticas no Brasil. O Grupo Executivo da Indústria de Máquinas Pesadas, né, para instalação dos grandes equipamentos e grandes máquinas de grande porte aqui no país também. E o GEICOM, o Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval, que modernizaria navios, que modernizaria portos aqui no Brasil, para facilitar a chegada de equipamentos, maquinários e tudo mais que chegaria com as multinacionais aqui. Galera, é interessante a gente pensar que nesse período, os portos brasileiros, até JK, eles eram portos apenas para agroexportação, né? Eles eram voltados para essa área, né, basicamente. E durante o governo JK, uma modernização muito grande, graças ao GEICOM, de portos aqui no Brasil, inclusive o próprio Porto de Santos, né, que serviu tanto para exportação agropecuária quanto para a chegada e saída de novas máquinas, equipamentos e o processo industrial que o Brasil viveu. Nós podemos falar que durante o governo JK, nós tivemos aí um boom industrial, houve uma explosão industrial no Brasil, houve uma explosão urbana muito forte aqui, né? E nesse governo, a gente percebe que o JK tentou integrar diversas regiões do Brasil no desenvolvimento dos 50 anos em 5 que ele prometeu ali. Para o Nordeste, ele criou a SUDENE,
a Superintendência de Desenvolvimento da região Nordeste. Os recursos que foram enviados para a Sudene desenvolver a região do Agreste, a região do Sertão, não chegaram lá. O Nordeste, infelizmente, continuou fora do processo de desenvolvimento criado pelo Plano de Metas, pelo governo JK. A região mais favorecida foi a nossa, foi a região Sudeste. As grandes empresas, o grande investimento ficou em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a região explodiu, como eu falei, demograficamente, explodiu a sua produção industrial, explodiu na sua questão de urbanização. É um período de forte urbanização aqui. Eu sugiro até para os alunos que vão estudar e se aperfeiçoar para o Enem e para vestibulares diferenciados, como a GV, como a Casper Libero, que vocês assistam um filme brasileiro sobre esse processo de explosão econômica da região Sudeste, principalmente São Paulo, chamado São Paulo S.A. Um filme muito legal, muito bacana para entender isso daí. E lembrar que a nossa região aqui do ABC foi hiper beneficiada com a chegada das montadoras multinacionais aqui no Brasil, né? A região Centro-Oeste se desenvolveu também graças à construção da nova capital federal, né, no final do governo JK, que foi Brasília. Essa capital foi levantada, construída em 1000 dias, prazo recorde. E aí a gente vai entrar numa discussão, antes de eu chegar na discussão sobre a capital, que é a seguinte: o Brasil cresceu 50 anos em 5? Sim. O Brasil teve um desenvolvimento industrial marcante? Claro. Houve investimentos na área de indústria, transporte, energia? Sim. Mas 3 problemas ocorreram com o Brasil no governo JK. O primeiro, né, a inflação, a desvalorização da nossa moeda e o processo inflacionário. Segundo, a dívida externa, que cresceu violentamente com o dinheiro que o JK pegou para fazer as grandes obras, grandes realizações, e principalmente Brasília, né, ali. E terceiro, a má distribuição de renda. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Alguém pode até falar, mas moda, chegando tantas fábricas no Brasil, o JK gerou emprego. Galera, gerar emprego numa época em que você tem uma inflação acelerada, o salário não vai bastar, na verdade, para atender a demanda da população mais pobre. Se a inflação mensalmente come parte do valor salarial recebido pelo trabalhador, o pobre não vai ser o grande beneficiado. Agora, ao contrário, né, as grandes multinacionais, os grandes empresários que acumularam riqueza, que exploraram a mão de obra, que investiram na industrialização e na urbanização, ficaram milionários. E por isso que a gente fala que o grande beneficiado pelo governo JK foi a elite. E por isso ele é o presidente da elite, o presidente bossa nova, o presidente que abriu, né, o Brasil ao capital externo, como a nossa música também foi aberta ao capital internacional naquele período ali. E aí, para terminar, com relação a Brasília, nós vamos lembrar da cidade de Brasília, que foi uma obra projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né? A gente lembra sempre do Niemeyer, esquece do Lúcio Costa, mas tem que ser lembrado, por favor. A ideia de construir Brasília era centralizar a capital do país no meio do Brasil, geograficamente falando. Então, ela foi colocada em Goiás, basicamente no meio do nada, no Cerrado brasileiro. Segundo, o desenvolvimento da região Centro-Oeste a partir da criação da nova capital na região, isso funcionou, né? Vai atrair muita gente, vai atrair investimentos, vai criar cidades satélites em torno de Brasília e o Centro-Oeste vai crescer. Era uma questão de segurança nacional, tirar a capital do Rio de Janeiro, que era litoral, e protegê-la no interior do Brasil. Esse plano de criar uma capital no interior do Brasil vem desde a época do governo de Dom José, em Portugal, e do seu ministro Marquês de Pombal, no século XVIII. Já havia a ideia de fazer isso, mas ninguém teve coragem nem dinheiro para fazer essa transferência de capital. O JK conseguiu fazer isso, trouxe a capital para Brasília. Em 1000 dias, como eu falei, a capital foi produzida, foi desenvolvida, foi criada, né, construída ali. E um quarto item importante: a capital onde ela foi colocada, em Goiás, no Cerrado brasileiro, no meio do Centro-Oeste ali, ela afastou o povo do debate político.
Quem vai a Brasília? Os políticos. Quem vai a Brasília? A elite. E o povo? O povo não vai a Brasília, né? Então, aquela capital antiga, que era o Rio de Janeiro, que foi a segunda capital do Brasil, né? A primeira, Salvador, era uma cidade muito próxima do povo. As manifestações ocorriam o tempo inteiro em volta do governo. Em Brasília, não. Então, além de você centralizar geograficamente a capital, além de desenvolver o Centro-Oeste, além de criar uma segurança colocando a capital protegida no meio do Brasil, você afastou o povo do poder. E aí nós temos, né, acho que é legal encerrar a aula com isso, a figura dos candangos, dos nordestinos, né, que fugiram da seca, que vieram trabalhar na construção da nova capital do Brasil, que foram chamados de candangos, né, os que vieram e depois os que nasceram e descenderam desses que vieram trabalhar aqui. E o termo candango, para quem não lembra, é um termo pejorativo, é uma palavra que vem do idioma africano, né, do dialeto africano, que ela significa incapaz, inferior, né? Então, esse termo foi pejorativamente usado para a população nordestina que veio trabalhar e levantar a capital do Brasil. E depois, historicamente, a gente fez uma correção. A gente hoje vê esse candango como um herói, que fugiu da seca, que construiu Brasília, que levantou a nova capital federal com as próprias mãos, né? E que, infelizmente, pelas próprias questões que eu expliquei na aula aqui, eles não puderam morar em Brasília. Então, eles levantaram prédios públicos, levantaram prédios privados, levantaram escolas, levantaram a Asa Norte, a Asa Sul, e não puderam viver aqui. Esses candangos acabaram se alojando no entorno de Brasília, no que nós chamamos de cidades satélites, que eram áreas que foram até marginalizadas, e onde nós temos até hoje os maiores índices de violência do país, os maiores índices estão naquela região, e que foi o local que os candangos puderam passar a viver, passar a trabalhar, onde seus filhos nasceram, os descendentes eles nasceram ali, e que hoje tem lá as grandes cidades do entorno de Brasília, né? Grandes núcleos populacionais, originalmente fundados por esses caras aí. Um exemplo é Ceilândia, né? Que é uma grande cidade satélite de Brasília ali. E aí nós conseguimos fechar a lógica do governo JK, lembrando do grande desenvolvimento, lembrando do grande crescimento econômico, lembrando da urbanização que o Brasil viveu, mas não esquecendo nunca da dívida externa, da inflação galopante, da má distribuição de renda, né? De um governo que favoreceu demais o aspecto elitista, né? E deixou de lado um pouco o aspecto de cuidar do povo, de desenvolver, né, ações que atendessem a população mais carente, mais pobre do Brasil ali, ok? Então, nós vamos encerrando a nossa aulinha de JK. Espero que vocês tenham compreendido a lógica desse governo aí. E a gente já caminha, né, para as nossas lives aí posteriores, né, para discutir o governo Jânio e Jango e, posteriormente, claro, o golpe militar de 1964, que estava em curso contra Vargas e que, durante o governo JK, devido à política de abertura ao capital externo e de atender ao interesse da elite, o JK se livrou, vamos dizer assim, desse golpe, que vai acabar sobrando para o Jânio e com mais firmeza, claro, para o João Goulart em 64, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, tá? Obrigado, estudem, né? Deem umas paradinhas nessa aula, analisem ela com calma e boa sorte nos estudos aí, cuidem-se e até a nossa próxima aula.